O nosso boa tarde por hoje, dia 29 de agosto de 2021. Infelizmente, sofremos em certas circunstâncias, sofremos por algo que não fizemos. Nesse momento, eu estou suspenso por 3 dias pelo Facebook. Só que eles não dizem o que foi que nós fizemos para que sofrêssemos essa proibição. Sabemos muito bem e jamais aceitamos qualquer tipo de insuflações a revoltas, a guerrilhas, aquilo que realmente venha ser prejudicial a quem quer que seja. Sabemos também e não aceitamos em nossa página assuntos pornográficos. O que realmente noticiamos em nossa página nada mais é do que a realidade e a verdade do que ocorre nos meios de comunicações. Mas vamos fazer o quê? Mas o nosso assunto hoje, infelizmente, é triste. Espero que o Facebook não entenda isto como algo que possa aviltar a quem quer que seja. Em certo ponto, não criticamos o Facebook, porque ele segue ordens que regem no momento o nosso país. Mesmo que essas ordens sejam aviltantes, mas hoje nós não queremos tocar em política, não queremos tocar em assunto, em nomes de ninguém, e tampouco dizer algo que possa ser deprimente a quem quer que seja. É um assunto que muitos vão nos condenar, nos chamar de louco, débil mental, esclerosado, mas é o direito de cada um. É o direito de cada um. Assim como é o meu direito de dizer aquilo que me vem à mente. Nesse momento eu não escrevi nada para dizer nada. Não estou lendo nada aqui. Porque muitos escrevem laudas e laudas e laudas e coloca aqui atrás da câmera e vai lendo o que ele pretendeu dizer ou pretendia dizer. Nós aqui não. Não estamos lendo nada. Também dizemos, não somos conhecedores de grandes assuntos. Não temos capacidade ou intelectualidade. Estamos dizendo isso para que ninguém perca o tempo em dizer isso. Então nós já estamos falando. Mas não quer dizer que eu não possa expressar aquilo que realmente eu noto durante essa curta estrada da vida, analisando tudo o ocorrido de centenas de milhares de anos atrás e analisando, chegando ao momento atual. Não estou lendo. Eu poderia fazer isso que está aqui, ó. Cobrir meus olhos e falar o que eu pretendo dizer. Eu poderia cobrir os olhos com uma venda para que pudessem acreditar. É do fundo da minha alma, do meu coração, que digo isso sem pretensão, seja do que for. Posso estar errado? Sim,
Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Eu posso estar errado. Mas eu pediria, me dê uma chance de errar. Porque talvez eu errando, eu possa aprender o que é certo. Vamos voltar no tempo e no espaço, digamos, a 10 milhões de anos atrás. 10 milhões de anos. Um povo, vamos dizer, nós dizemos que não tinha cultura, e às vezes eu pergunto, qual é a cultura que nós temos hoje? Bom, a cultura que nós temos hoje, ela é bem mais avançada do que há 10 milhões de anos atrás. Claro e evidente. Porque a meta do ser humano é evoluir. Nem que leve milhões de anos, mas ele vai evoluindo. Mas há 10 milhões de anos atrás, existia o mesmo caos que existe hoje. As mesmas dificuldades, as mesmas guerras, as mesmas mortes, as mesmas ganâncias, elas existiam. Só claro e evidente, em maiores proporções, o mundo veio. A natureza vem seguindo o seu curso, porque a natureza nunca para. E ela nunca, por muito que ela seja predada, destruída, ela se recompõe. Altaneira. Ela leva um pouco de tempo para se recompor, mas ela se recompõe e volta a ser a beleza que embeleza e engrandece esse nosso orbe terrestre. Mas este povo veio evoluindo. As misérias, as fomes, as guerras, elas vieram se mantendo. E aquele povo precisava acreditar em alguma coisa, porque eles eram frágeis, não sabiam como se desvencilhar de seus sofrimentos ou de seus sonhos, porque sempre houve o lado maléfico tentando dominar. Existe o lado maléfico por que motivo? Porque o lado bom ele é forte, ele é altaneiro, ele é vitorioso. Por isso é que existe o lado maléfico, tentando dominar a plebe, tentando dominar a mente. Precisamos também, é necessário que todos nós, seres humanos, deixemos os nossos egoísmos de lado e que possamos retornar à nossa personalidade, à nossa mente, o nosso mesencéfalo. Sentar em um canto, numa sala, no seu quarto, aonde você queira sentar, e pensem bem, o que é o ser humano no universo. Quem é o ser humano? Pensem, eu já citei isso aqui várias vezes, mas as pessoas têm preguiça de raciocinar, de pensar um pouco. Ele ocupa sua mente ou na ganância, ou na ânsia de ser rico, ou na ânsia de algo benéfico para si. Claro, é evidente que está certo. Eu sou pobre, eu tenho que ter ganância de ser rico, ter dinheiro, ter poder. Mas é preciso, pensem, olhem para o universo, olhem para o céu. Retire um momento de sua vida, segundos, minutos. Reflita, você sozinho, não importa, você sozinho. Olha para o universo, olha para o céu, olhe para as estrelas, a lua,
Pensem bem. O que é o ser humano? Quem é? Sempre digo, à distância de 1 quilômetro, o ser humano desaparece sobre a nossa visão. Se você olhar um amigo seu, uma pessoa a 1 quilômetro de distância, você não enxerga, ele desapareceu. Notem bem, a 1 quilômetro de distância. Bom, tem pessoas que têm uma visão aguda, né? Mas vamos dizer 2 quilômetros, pronto. 2 quilômetros, você consegue enxergar uma pessoa? Não. Agora imagine você lá onde estão as estrelas. Se coloque lá, olhe para o planeta Terra. Você vê alguém? Não. O que é que você vê do alto? Nessas alturas? Simplesmente o vulto das matas, dos rios, das matas e das águas. Por que motivo? Que como nós somos 3 partes, água, líquido, uma parte sólida, é o que nós vamos enxergar lá do infinito, lá do alto, onde se colocam as estrelas. Olhando de lá para cá, o que vamos enxergar é uma bola. Um lado claro e o outro escuro, que nada mais é do que a nossa fauna, a nossa flora e as águas. Agora vamos procurar lá de cima, onde é que está o ser humano aqui embaixo? Ele não existe. Nós, perante o universo, somos menores do que a semente de uma mostarda. Somos menores do que um grão de farinha de trigo. Eu estou falando farinha de trigo e não o grão de trigo. Quando pararmos, analisarmos essa nossa posição perante o universo, nós vamos chegar a uma conclusão simples, de que nós não somos nada. O que existe entre nós é despotismo, é a mania de ser grande como se fôssemos alguma coisa. Somos sim, claro que somos. Ainda somos bactérias em evolução, evoluindo. Porém, bactérias essas dotadas de um dom divino, um dom maravilhoso, porque esse grande Criador, o grande arquiteto do universo, mais uma vez dizendo, eu considero um grande arquiteto, porque quando vocês passam pelas ruas, vocês veem um prédio que foi desenhado por um arquiteto, ele desenhou e construiu aquele prédio. Quer dizer, aquilo saiu da cabeça dele, o formato, a composição daquele prédio. Então, perante o universo e a natureza, eu só posso dizer, Deus, não, o grande arquiteto do universo. Porque eu não sei quem é ele. Eu não sei se ele tem nome. Então é o grande arquiteto. Quando dizemos isso, nós estamos abraçando este poderoso, essa força energética poderosa. E ela deu o dom ao ser humano, a essa bactéria ainda em evolução. Esse Criador, ele deu o dom dessas bactérias saber o que faz, decidir o que deseja. Então, mas existe o mal, então Deus apoia o mal, por que então ele criou o mal? E Deus não criou o mal. Ele deixou um caminho sujo e um caminho limpo. Por esse motivo ele deu o dom ao ser humano de decidir qual caminho a tomar. A nossa meta aqui é vamos voltar aos 10 milhões de anos atrás. Veio surgindo a evolução. Se nós fôssemos falar aqui das guerras, das mortandades, de todas as atrocidades, nós levaríamos aqui 2, 3 dias falando sobre isto. Vamos falar dos Cavaleiros da Tábua Redonda, iríamos falar de Saladino,
de tantos reis que lutaram em nome de Deus. Vejam bem, um dos grandes guerreiros, revoltoso, que foi Saladino, entrando em Jerusalém, venceu Jerusalém, o povo de Jerusalém. Com suas guerras ele matou muitos. Mas ele respeitou o povo de Jerusalém. Ele deu a chance ao povo. Não vamos destruir Jerusalém. E Saladino mais tarde foi morto, claro, evidente que ele era um guerreiro muito violento, mas um grande chefe. Então vejamos por aí as atrocidades. Vamos voltar agora há poucos dias atrás, Roma, o Império Romano, que adorava Deus, tinha o povo que adorava Deus, outros adoravam outros tipos de deuses, mas nas arenas as pessoas eram mortas, lutando espada uns com os outros, contra os leões, para satisfazer o povo na plateia. E o povo batia palmas. E quando às vezes aquele conseguia matar aquela fera, aqueles leões, o rei chegava e apontava o dedo para baixo e aquele vencedor era morto. E o povo batia a palma. Então vamos retroceder na história, gente. Inclusive, nessa pseudo-evolução, aliás, para quem tem um pouquinho de sentimento, ao entrar no Coliseu de Roma, hoje, já só tem a metade lá, né, que aquilo caiu tudo, mas quando a gente pisa ali, falo assim, porque eu tive o prazer, ou o desprazer, ou eu tive essa sorte de pisar dentro do Coliseu, e francamente, é de arrepiar. Saber que ali morreu milhares, centenas, milhões de pessoas ali dentro, dilacerada pelos dentes das feras, dilacerada uns aos outros, se matando para a alegria do povo, e o povo batendo palmas. Ali dentro daquele Coliseu morreu muitas pessoas que defendiam Deus, o seu credo, a sua religião. Vamos voltar na era onde a pessoa, porque tinha um dom de visão sensitivo, eram mortos como feiticeiros, queimados, guilhotinados, enforcados pela lei maior do Estado. Aí nós teríamos que falar de Joana d'Arc, de muitos outros que foram queimados, falar de Jacques de Molay. Então vejam bem, essa violência, esse caos que estamos atravessando, ele vem de longas datas, de longas eras, e o povo sempre aceitando, sempre convivendo com isso, mas nunca encontrando a si próprio. Agora, vamos entrar da era de Cristo. Prestem atenção, isso está escrito na Bíblia, está escrito no Alcorão, isso está no Torá. E eis que as bestas do Apocalipse tomará conta do mundo. O povo usa dizer mundo, mas nós estamos falando de orbe terrestre. E se nós não conseguirmos manter o nosso orbe terrestre, dialogar sobre os acontecimentos do nosso orbe terrestre, como teríamos a audácia de falar sobre o mundo, que abrange todo o infinito, toda a criação do grande arquiteto do universo? Então essas bestas do Apocalipse, elas já vêm de longas datas. A cada ano que se passa, credos, religiões, segmentos falam sobre as bestas do Apocalipse. Só que as pessoas falam, se agarram em Deus, Deus vai tomar conta,
Deus vai fazer isso, mas ele próprio, ser humano, não faz nada para revigorar suas forças, a sua razão, os seus direitos, a sua verdade, dentro da verdadeira verdade, que é simplesmente a paz, o amor e a união entre todos, como filhos de um só Criador. Como filhos dessa mãe natureza, que a cada dia se revigora apesar da predação que ela leva, da destruição. Não teríamos que ficar dia e noite gritando Deus, Deus, Deus. Teríamos sim de trazer para dentro de nós uma luz para vencermos a escuridão das bestas apocalípticas. Há 2 anos eu venho dizendo o que é as bestas apocalípticas. De onde parte essas bestas apocalípticas? Que tanto é comentado, versos e prosas e várias oratórias. Porque quando esse Criador criou toda essa beleza, deu de graça, criou o planeta Terra, e nós não somos nada, como eu já disse aqui. A besta apocalíptica, ela vem desde a época em que Deus, passar a usar a palavra Deus, é o que todos entendem, porque se eu falar o grande arquiteto do universo, vão pensar que eu estou denegrindo Deus. Nada disto. Eu não estou denegrindo Deus. Mas quando Deus criou essa beleza, Ele deu a liberdade aonde todo ser humano poderia mudar o curso da natureza, do universo, onde os espíritos, eles tinham o poder de modificar o que eles quisessem. Mas, nesse meio, aí sim, foi que começou a surgir o mal. Ah, mas Deus permitiu que surgisse o mal? Não, Ele permitiu, Ele deu liberdade a esses espíritos, a essa força. Até aí não existia o ser humano, não existia ninguém. Era só a força divina, com o seu comando. E esses espíritos, então, o que fez? Se, na sua ânsia de poder, começou a fazer o que não deveria. Eles queriam ultrapassar o poder. Bom, se eu tenho poder, então eu vou fazer tal qual o meu Pai, o meu Criador, que é o Supremo, a força suprema, que todos chamam de Deus, que é o grande arquiteto do universo. E com isto, Deus, ouvindo tudo aquilo, deu a liberdade a eles, foi onde disse: eu vos criei, eu lhes dei o poder, e vocês decretaram o seu destino. Então Deus, essa magnitude, Ele não condenou, Ele não amaldiçoou, Ele simplesmente deu liberdade a esses espíritos. Sois livre, viverás, andarás pelo universo, até o ponto definitivo que encontrares um local para a sua lapidação. E aí sim, sofrerás para adquirires o direito de estar entre as grandes luzes. E assim esses espíritos vagaram pelo universo como eremitas, sem destino,
e sem condição de sua própria lapidação. Eram espíritos, luzes que não cintilavam nada, não cintilavam raios, e sim uma luz apagada, uma luz amortecida. E foi quando então encontraram o planeta Terra. E aqui eles viram uma chance de se recuperarem perante ao Criador. E aqui se alojaram. Aí sim, já que no planeta Terra já tinha formas disformes, formas sem vida, formas pesadas, que não iremos tocar no assunto, quem sabe depois podemos falar sobre isto. E ali, esses espíritos perdidos no espaço se incorporaram e tiveram que, para que com isso pudesse pagar pelos seus erros. Que forma disformes é essa? Foi a massa sólida que eles encontraram. E eles tiveram ali muito trabalho. E estamos tendo trabalho, porque essa matéria era muito pesada. E ao incorporarem nesta matéria, começaram a sua saga de um sofrimento. Eles não estavam acostumados a uma prisão desta, porque o nosso corpo material, nosso corpo físico, é um peso muito grande para o espírito. Eu, quando estou falando aqui, eu estou usando este corpo, eu estou usando essa matéria física. Você está usando essa matéria física, que você está nela para conversar, para, enfim, para fazer tudo aquilo que é necessário. Mas a missão é realmente procurar resgatar a chance do merecimento de estar junto do seu Criador, desse que vocês chamam de Deus. Mas a cada dia, este ser humano, ele prefere entregar as suas responsabilidades a segundos e a terceiro, e ele mesmo não faz nada. Ele mesmo, com a sua preguiça, ele deixa de raciocinar e esperar, não, Deus faz tudo, Deus vai ajudar, Deus vai mudar. E com isto, Deus não muda nada, porque todas as responsabilidades, ela é partida de todos nós. Eu, nessa matéria física aqui, eu estou carregando um peso muito grande. E, aliás, eu nem vou falar nada não do caos que eu estou carregando para cima de mim, que é muito grande, em todos os sentidos. É algo que quase eu não tenho tempo nem para mim, eu não tenho. Ele é todo ocupado. Mas eu estou muito satisfeito, porque eu estou conseguindo levar todos eles na maior tranquilidade, e eu sou feliz. Mas esse corpo é muito pesado. O que ocorre? Então, dentro dessa pleiade, que esses espíritos, ao se materializarem numa matéria física, ele gera outros espíritos, porque é um dom que o grande Criador deu ao ser humano. É poder crescer e multiplicar. Este é mais um dom que o grande Criador do universo deu ao ser humano para que ele possa analisar, mas como pode um líquido, juntando com outro líquido, pode se transformar em mãos que podem abençoar, amparar, amaldiçoar, bater e ajudar. É preciso que o ser humano pudesse parar sobre isso
Que mistério é este? Que onde se juntam os dois líquidos, o sêmen e o esperma se transforma num ser humano. Olha que milagre, olha que essência. Só neste sentido já seria o suficiente para que realmente o ser humano se modificasse e passasse realmente a respeitar essa força astral superior, criadora de tudo que há. Mas não. O tempo foi passando, o ser humano cada vez mais se degladiando. Vieram muitos avatares ensinar a lei do Criador. Quantos e quantos avatares vieram? João, Pedro, Simão, Isaías. Não vamos falar aqui os nomes da Bíblia, né? Chegou Moisés, era um feiticeiro. Feiticeiro não, ele tinha um conhecimento muito grande. E mesmo assim, o povo não deu atenção aos ensinamentos. Veio Cristo, veio um homem poderoso, que tinha o dom de poder fazer assim com as mãos e modificar a luz do sol, de fazer assim com as mãos e poder retirar a doença de uma pessoa, dar vida a um que já morreu. Aquele que caminhou entre os leprosos sem segurança nenhuma e dando a mão a todos. E assim este homem pregou a paz, o amor, e tentou mostrar à humanidade os poderes do Criador. E o que o povo fizeram? O povo decidiu soltar o ladrão e matar o inocente. Mataram o inocente porque pregava o amor, pregava a palavra. Então mataram-no. Porque a quem ele pregava, ninguém podia ver. Ver podiam, e nós podemos ver Deus. Todos nós vemos Deus todos os dias. Todos os dias nós estamos vendo Deus. Nós é que não queremos enxergá-lo. E olha que eu não sou religioso, não prego religião de espécie alguma. Não prego religião. Todas, não vou citar nome, mas todas elas para mim são maravilhosas. Quero deixar isso bem claro, que eu não estou aqui defendendo essa ou aquela religião, não. E nem segmento. Mas então nós é que não queremos ver. Aí sim, cria-se as bestas do Apocalipse. Por quê? Porque são pessoas maldosas, eram pessoas maldosas, espíritos maldosos, perversos, malignos, e só queria destruir, destruir. Tanto assim, basta nós voltarmos no passado, nós tivemos aí algo caudaloso das mortandades que houve, tal qual já falei ainda há pouco. E com isso vieram homens letrados, grandes estudiosos, que além de escrever e deixar escrito que essas bestas iriam se apoderar do mundo. Do mundo para eles, mas se apoderar do orbe terrestre. Porque para eles o mundo era o orbe terrestre e não o universo. E essas bestas apocalípticas, por que Apocalipse? Porque ela veio do Apocalipse, que foi uma união de estudos sobre as perversidades, o lado da maldade. E essas bestas vieram aumentando
aumentando a cada dia. Basta ver que na Terra Santa, é uma Terra Santa que vive em guerra, matando em nome de Deus, que vive destruindo crianças, matando crianças, seja por meio de bombas, seja por meio de guerrilhas. Basta nós analisarmos o que ocorre no Vietnã, o que ocorre em Cabul atualmente, o que ocorre em outros países de onde se prega a palavra do Alcorão, do Torá, da Bíblia. Se mata em nome de Deus, se destrói em nome de Deus. Mas, na verdade, são bestas que destroem tudo pela frente. Nós temos o Muro das Lamentações dos judeus, mas os próprios judeus são também, eu estou englobando, todo o orbe terrestre. São maldosos, têm rancor no coração. Ele quer o mal do outro que não é da religião dele. Aí eu pergunto, que Deus é esse? Não é Deus. Que ser humano é este? Então ele passa a ser o quê? Uma parte dessas bestas que destrói tudo pela frente. Porque a meta toda hoje, ela é levada a fazer a cabeça do outro, que o que ele ensina é o que está certo. Mas só que o ensinamento de um não é igual ao ensinamento do outro. Que é um credo, uma religião, um segmento, ensina. Você tem que seguir aquilo que eu estou ensinando. Esse é que é o certo, os outros estão tudo errado. Quer dizer que um que está numa igreja de uma igreja, a outra igreja está errada. E aí ele vira as costas para esse de cá, porque ela está errada. Aí o de cá vira as costas para o de cá, porque está errado. E enquanto isso, perdem um precioso tempo de alcançar a tão almejada paz que é necessária. Muitos podem dizer, mas Alvarino, é muito difícil. Aqui mesmo no Facebook, eu tenho amigos aqui, que eu falo as coisas, ele é contra, a gente briga. Não tem que brigar. Eu lanço aquilo que eu penso, desde que não seja prejudicial a ninguém, desde que não vá trazer a desunião. Eu vou lutar por isso. A mesma coisa você deve fazer. É o seu comportamento, o seu dia a dia. Não adianta nada estarmos nas páginas falando glória a Deus, glória a Jesus, e durante o dia estamos vivendo uma desunião com os nossos semelhantes. Não é preciso estar todo dia, oi, bom dia, oi. Não é preciso isso. Abra o teu sorriso, demonstre o seu comportamento perante a sociedade. O vizinho, o amigo, ou aquele que passa pela rua. Oi, tudo bem? Demonstre a sua humildade, a sua educação, respeitando. Porque aquele que é ruim, aquele que é maldoso, ele não vai ter forças contra você. Porque todas as vezes que ele for querer te combater, você simplesmente, com a maior tranquilidade, dá uma resposta a ele e fica sem noção. Ele não pode te combater. A razão, a verdade, o amor e o carinho, ele vence tudo. Se a pessoa é revoltada, é aquela pessoa que não aceita mesmo, dê o desprezo. Afasta-te. Deixa a pessoa. Deixa ela falar o que ela quiser dizer, porque ela vai falar 1000 coisas contra você. Mas a hora que você chegar na frente, outras pessoas vão falar assim, não, aquela pessoa é maravilhosa. Porque na medida em que essas pessoas te combatem,
Ela combate o outro, combate o outro, combate o outro. E ela só vai angariando para cima dela mesma coisas negativas. E se transforma numa pessoa que vive no anonimato, vive como uma pessoa abandonada de tudo, sem ter alegria de poder andar no meio da rua, tranquila e sossegada, sem peso na consciência. E essas bestas do Apocalipse, vamos agora, eu pediria, vamos analisar. Voltar alguns anos atrás, ver o que está ocorrendo lá fora, em outros países. Eu não vou citar país aqui para não dizer que eu estou citando um e deixando o outro, não. Mas a violência que está ocorrendo em toda a parte do nosso orbe terrestre. Os grandes países em guerras, em mortandades. Analisem sobre isto. Analisem isto. O caos que está ocorrendo em outros locais, em outros hemisférios. Será que está tão à vista de todos e ninguém tem consciência sobre isto? Vejam o que está ocorrendo no Afeganistão, Vietnã, no Laos, na Coreia do Norte, na China, em Cuba. Vamos ver o que ocorre. É muita gente morrendo. Aqui próximo a nós, aqui, a África. Crianças morrendo de fome, sendo usadas como cobaias para testes de remédios. Criança onde você faz isso na barriga da criança, o dedo aparece do outro lado. Porque não existe corpo, só existe pele e osso. E as bestas apocalípticas, as bestas, elas estão dominando o povo, deixando o povo anestesiado. E o povo começa a brigar entre si. E muitos defendendo as próprias bestas. É tal qual vampiros. Eles não matam suas vítimas. Eles mordem o pescoço, anestesia aquela vítima, ela não morre e nem se transforma em vampiro tal qual a ele. Ela se mantém viva, mas totalmente desnorteada, porque ela cria o sangue. Então, aquele vampiro, passa dias, ele vai lá e se alimenta um pouquinho mais de sangue. Passa outro dia, ele vai lá e mais sangue. Podemos ir um pouco mais longe nas fazendas. O morcego vampiro, ele não mata o cavalo, mas todo dia ele vai lá e suga um pouco de sangue. E ele suga esse sangue com tanta sapiência que ninguém nota. A única coisa que é notada nesse animal é que você nota que o animal está ficando cansado. Aquele animal ele já não tem mais aquela agilidade que ele tinha. Aí o fazendeiro procura observar o pescoço do animal. Lá ele encontra as duas marcas dos dois dentes do morcego, vampiro. É onde ele chega e suga o sangue aos poucos. Todo dia ele vai lá e suga um pouco. Quer dizer, ele mantém aquele animal em vida, porque o animal está criando sangue e ele está se alimentando. É assim que está ocorrendo no nosso orbe terrestre. Essas bestas, essa maldade, essa perversidade, ela está anestesiando o povo. E o povo está se perdendo, sem noção do que deve ou não fazer. E o nosso Brasil, vamos falar de Brasil um pouco. Eu desafio a você intelectual, a você doutor, eu não sou nada, eu sou um peão de obra, eu sou um candango,
Eu sou um matuto. Eu tenho as mãos calejadas. Não tenho vergonha não, senhor, de dizer isso não. Eu digo isso com muito orgulho. Mas eu desafio qualquer um a negar que a nossa terra Brasil não seja um cantinho abençoado, totalmente separado, até algum tempo separado desse caos do mundo. Um cantinho tão abençoado, cantinho não, um cantão, que o Brasil não é pequeno. Aqui no Brasil existe tudo que se pensar, aqui tem. Aqui tem o que os outros países não têm. Tudo que os outros países não têm, vejam bem, tudo que os outros países não têm, o Brasil tem. Aqui não falta nada. Nada. O Brasil é vilipendiado desde a era de Salomão, muito antes, desde a era de 300 a.C., e ele se mantém pujante. A nossa fauna, a nossa flora é riquíssima, belíssima. Mas, quero dizer, não estou aqui falando de política, não, pelo amor de Deus, eu não estou falando de política. Eu estou falando da beleza do nosso país. O nosso Brasil é um cantinho que sempre esteve fora de todas as conjunturas de violência do restante dos outros países. Nosso Brasil é um Brasil riquíssimo, milionário. Ele poderia quase que chegar a quase que a primeira potência do mundo em riqueza, em tudo. Em minérios, ouro, remédio. Aqui existe de tudo. Porém, se observarmos essa besta apocalíptica, essa nuvem negra, ela vem destruindo os outros países. E aos poucos, o nosso Brasil, ele está sendo também começando, já há 2 anos que eu digo isso, ele está sendo coberto por esta nuvem negra. E o nosso povo brasileiro, eu estou englobando todos, eles estão sendo anestesiados por esta nuvem. Eles estão entrando nessa, eles não há noção, quando essa nuvem negra da maldade, da perversidade, ela anestesia a mente do ser humano, o ser humano não tem noção do que ele faz. Ele é um sonâmbulo. E aos poucos, essa nuvem negra, ela está anestesiando o povo brasileiro. E com isto, eles se apoderam, essa nuvem, esse espírito maligno, essa força energética, porque se é uma força energética, é um espírito. Por isso o nome espírito, perito, era para ser esperito, mas espírito, perito, em domínio. Essa força tem uma força, ela é muito forte, é um espírito muito forte, ele domina, ele anestesia. Tal qual uma víbora, uma cobra, ela morde, anestesia e transmite o seu veneno. Assim, o Brasil, aos poucos, está sendo tomado por esta nuvem negra, essa nuvem maléfica. Ela está, aos poucos, dominando, mordendo, anestesiando. E com isto,
virando o caos que está. É horrível. Quando olhamos o que se passa lá fora e sabemos que isso está para acontecer aqui. É preciso que as pessoas elevem mais seu pensamento a Deus, mas não é, pelo amor de Deus, ficar rezando, Pai nosso que está em céu, santificado seja o vosso. Não é nada disto. É tomar uma decisão. Não é preciso ficar adolando os pés de Deus. Ah, Deus é bom, não, vou fazer isso que Deus não gosta. Não, Deus não se mete em nada. É você modificar você. É você que vai se modificar interiormente para o lado do bem. Porque no momento que você abraçar esta causa do bem, em primeiro lugar, abraçar essa causa do bem para você, se fortificar. E você estando bem, você se alimentando bem, você tem forças para ajudar o outro. Não é impor, e sim mostrar que só o amor constrói. Só a união forma-se a força. E esta força, ela vai fazer com que você tenha capacidade de mostrar ao seu semelhante como é bom ter a consciência tranquila de que fizemos o bem ou defendemos o bem para o bem de todos. Ao protegermos um filho nosso, nós deveremos também defender o filho do outro. Porque amanhã o nosso filho pode estar em desespero e encontrar uma mão amiga que vai ajudá-lo também. É preciso que pense sobre tudo isto. Não é ficar só naquele, oi, como é que é você? Oi, não, eu sou bonzinho. Não, Deus sabe que eu sou bom. Mas na verdade, os seus atos e ações são diferentes. É preciso que tenha a sapiência para analisar tudo isto e chegar a um consenso de que só o amor constrói. Que nós possamos realmente defender aquilo que é bom e não aquilo que é errado. Se eu não quero mal, se eu não quero que alguém quebre a minha vidraça, por que eu vou quebrar a vidraça do outro? É preciso que acreditemos em algo. Ninguém dá nada de graça. Então nós temos que lutar pelos nossos próprios ideais, pela nossa paz, pela nossa tranquilidade e ajudar, mostrar ao outro o caminho a seguir. Mas caminho esse que não seja de destruição. É preciso que possamos combater essa besta. Esse nome besta apocalíptica é para identificar um mal que está vindo arrasando com tudo. Então identificamos esse mal com o nome de besta apocalíptica, que ela já vem sendo anunciada há centenas de anos e aos poucos ela vem concretizando e dominando. Por incrível que pareça, ela está dominando. Basta olhar os comportamentos em outros países e aos poucos está atingindo o nosso Brasil. Vieram muitos avatares e o povo não deu atenção. E mesmo nos dias de hoje, ainda existe alertas. Mas alertas estes, e poucos dão atenção, entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque
Porque as pessoas estão pensando que vai descer um anjo vestido de anjo, com suas asas, a sua auréola, o seu cajado de anjo, soltando fagulhas e dizendo: eu vim pregar a paz. Engano, não vai descer anjo nenhum, não. Porque se descer um anjo, todo mundo vai baixar a cabeça. Ai, não, e coisa de outra, né? Eu sou bonzinho. Não. Os anjos estão espalhados aqui no meio de todos nós. Simples. Simples, simples, simples. Mais simples do que você. E ele vai dizer para você. Ele vai te orientar. Mas você, como é grande, vou dar bola para você, isso aí não. Você é um pobre coitado. Justamente. As pessoas esperam que Deus vai descer aqui para cobrar. Não, você está condenado, vai. Não. Deus não vem aqui, não. Ele já está aqui há muito. Ele já está aqui constantemente. Ele está dentro de cada um de nós. Deus está na água. Enfim, Deus está. Não tem um espaço sequer que você faça isto que Deus não esteja aqui no meio. Você só não fere Deus ao que você faz com a mão rapidamente, porque Deus é tão divino, é tão poderoso, mesmo que você faça assim rapidamente, você não consegue acertá-lo. Mas ao que você faz isso, você está movimentando Deus. Quando o teu sangue corre na veia, alimentando o teu corpo, é Deus. Teu coração bate, é Deus. O ar que você respira, é Deus. Essa natureza que você depreda, mata as plantas, mata tudo, é Deus. Não é preciso gritar por Deus, não é preciso rezar, não precisa gritar. Você pode seguir sozinho, tranquilo, sem entrar em igreja nenhuma e ser merecedores da graça de Deus. Porque a igreja maior está aqui dentro do coração. Nós falamos coração, porque o coração não cabe nada. O coração é uma bola de carne, é um pêndulo, que ele tem que bater. Por que a batida do coração? Porque ele tem que bombear o sangue para percorrer todo o nosso corpo. Mas quando nós falamos do coração, na verdade, essa fé não está no coração, está na mente. Mas nós usamos falar o coração, porque o coração é tão sensível que um simples susto ele sente, porque o coração é fraco. Uma parte mais fraca que nós temos no corpo é o coração. Qualquer tipo de sentimento toca nele. Por isso que se fala, fulano, cuidado com a emoção, cuidado com isso, porque o teu coração pode parar. Sim, é verdade. A parte mais frágil do nosso corpo, material, é o coração. Então vejam bem, como às vezes nós trilhamos por caminhos que às vezes não conhecemos, não sabemos e nem queremos saber. Então, é preciso, ouça, se você não entende de certos assuntos, converse com alguém, com outro que entenda, mas tenha consciência se aquilo que aquela pessoa está te orientando, se aquilo que a pessoa está te ensinando, se não é algo ruim. Porque quando é algo ruim, você tem automaticamente, pera lá, eu quero fazer algo para os outros, aquilo que eu desejasse que fizessem comigo. Nesse exato momento, você que está me ouvindo, vamos supor que nesse momento agora, eu desejasse jogar vamos dizer uma coisa assim, uma pedra na tua cabeça, para rachar a sua cabeça. Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Pense sobre isso. Se eu não gostaria que alguém fizesse, jamais eu vou desejar isso.
eu vou retirar isso da cabeça do outro. Ah, não, porque eu vou pegar, vou fazer acontecer. Não, fulano, não faça isso. E se essa pessoa lá fizesse a mesma coisa contigo? Você iria gostar? É por aí que a gente tem que ver os nossos comportamentos, as nossas ações. Eu abro um espaço aqui também para dizer, nem sempre podemos seguir esta regra. Eu falo isso por experiência própria. Sou uma pessoa que eu respeito a tudo e a todos. O que eu puder fazer, eu faço, de bem, que estiver no meu alcance. Mas de acordo com o meu trabalho, eu encontro pessoas que, pelo amor de Deus, eu tenho que ser mais grosso do que elas. São pessoas que querem, dentro da sua ignomínia, querem ter o domínio, querem humilhar. E isso realmente, você que luta pelo bem-estar não deve aceitar. Você combate, sim. Combate o mal, mostrando o bem. Mas quando o mal vai além, você tem que colocá-lo no lugar dele. É tal qual um cavalo bravo. Ele não aceita o domínio. Por que isso revolta? Porque ele não aceita o domínio. Assim devemos ser nós. Fazer o bem sem olhar a quem, mas não aceitar a imposição, seja de quem for. Imposição não. Falta de educação não. Você ensina o mal educado com boas respostas, não agredindo, mas com respostas dentro, sendo coesa com aquilo que ele diz, mas dando uma resposta contrária, demonstrando a ele de que ele está errado. É fácil. Agora, para isso, você tem que ser humilde. Porque a gente, para viver nesse mundo, a gente sai no meio da condução, seja na condução, seja em qualquer lugar que nós estamos hoje, nós só encontramos com pessoas estúpidas, mal educadas. Aquelas mal educadas você deixa para lá, não discute. Sabe, notou que a pessoa é bruta, estúpida? Sai fora, vai para outro canto. Deixa a pessoa ser do jeito que quer, que ele vai encontrar o que é dele. Agora, no teu meio de trabalho, você encontrou com alguém que quer te humilhar, não aceite. Seja verdadeiro aquilo que você é. Demonstre a sua capacidade, as suas qualidades, sempre levada para o bem, porque aí você não tem que se abaixar a ninguém. Então, analisem bem como vivemos em um num orbe terrestre, conturbado por uma besta apocalíptica, por um mal que já está dominando o nosso torrão. Um mal que está cada dia mais pervertendo a nossa sociedade, as nossas crianças. Qual o futuro? O que essas crianças de hoje, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão crescer? Qual o ensinamento que elas vão ter? Se nós só estamos tendo ensinamentos péssimos, exemplos péssimos, em todos os sentidos. Vemos pais aí ensinando os filhos algo. De um lado ensinando eles, não, você tem que estudar, você tem que isso, mas do outro, com ações totalmente erradas. Isto é a força do mal, isso é essa força que vem destruindo tudo, destruindo a família, destruindo a moral, distribuindo a dignidade, destruindo os valores do grande arquiteto do universo. É a força do mal querendo vencer Deus. É Lúcifer querendo degladiar com Deus.
qual que tem o maior poder? Vejam bem. E aos poucos o ser humano está se entregando. Não importa se você seja católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista. Não importa. É todos, que na hora do sofrimento todos vão sofrer as consequências. Porque falta um pouco de compreensão. As religiões não devem brigar umas com as outras, devem trabalhar unidas para o bem-estar de tudo e de todos. Se eu fosse citar aqui erro de cada credo e religião, eu tenho também um monte de erros para mostrar. Cada credo e religião, eu mostro quais são os erros deles. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para acordar. Vamos abraçar uns aos outros como filhos de um só Criador. Acreditar em Deus é algo de muita responsabilidade. E é justamente a falta de responsabilidade que faz com que essa força negativa, essa besta destruidora, está tomando conta da nossa terra, do nosso país, do nosso torrão. Porque enquanto o povo não cair, não tiver consciência do que seja a beleza do bem, a beleza da paz, vai fortalecer essa força negativa, essa força contrária, que nós a identificamos como bestas apocalípticas, porque elas são anunciadas desde eras remotas de antes de Cristo. O tempo, quando nós falamos aqui milhões de anos atrás, milhões de anos para nós, porque perante a natureza, 1 milhão de anos equivale a meio minuto nosso. A meio minuto nosso. A prova disto, você, aqui a maioria dos meus amigos aqui é tudo novinho ainda. Eu não posso falar isso porque a maioria aqui são todos mais novos do que eu. Aos 77, 78 anos. Eu digo que eu não vi a vida passar. Eu não vi. Será que eu tenho isso mesmo? Aonde foi esses anos que se passaram que eu não vi? O que foi que eu fiz? A vida passa rápido. A vida material. Porque a espiritual ela continua. Então vamos lutar um pouco mais. Vamos respeitar mais quando nós falamos em Deus. Vamos evitar estar falando Deus para aqui, Deus para lá. Ai meu Deus, eu acordei tarde. Ai meu Deus, eu vou chegar atrasado. Ai meu Deus, a hora passou, eu não fiz nada. Deixa Deus de lado. É isso que está aí. Hoje se usa o nome de Deus em pornografia, em piadas pornográficas, se usa o nome de Deus em tudo. O ser humano realmente está anestesiado, não sabe o que dizer. Quero agora no final deixar bem claro, não estou generalizando, que sempre vai ter um engraçadinho para me combater, você não pode generalizar. Então eu diria, aí sim, eu sou grosseiro. Eu digo, meu querido, quando falamos, nós não estamos generalizando não, tá? Hipócrita é aquele que generalizar tudo. E assim nós já estamos com 1h10, né? Aí é que eu digo, o tempo passa, a gente não fala nada. Então que possamos lutar contra essa besta do apocalipse, essa besta apocalíptica, essa força
destruidora que está dominando o nosso planeta e que ultimamente está avançando rapidamente mesmo. Então, se nós não tivermos mais consciência, muito mais pessoas vão ser anestesiadas por essa força negativa e vai se tornar um robô, um morto-vivo, um androide que vai fazer o mal sem noção do que está fazendo. E ela começa exatamente por aqueles que têm uma posição melhor na sociedade. Elas dominam eles e eles, por sua vez, vão dominando o restante da população. Dominando de todos os meios. E a população entra no caos. Ela é dominada. E ela começa a brigar entre si, querendo prevalecer aquela lavagem cerebral que ela sofreu, que foi incutido na cabeça dela, e ela começa a acreditar que aquilo ali que é o certo, o mal é que é o certo, e ela começa então a guerrear com tudo e com todos, e ela tem uma força tão grande, que ela começa a discutir, desacatar, aí o outro lado se enerva, começa a brigar, desacatar, aí entra na mesma onda, e assim sucessivamente. O mal tem esse poder. Então, pediria a todos, pare, pense um pouco. Deus é muito mais do que pensam que é. Deus não é isso aí que a gente anda falando o nome dele toda hora, de qualquer jeito. Ai meu Deus, levei uma topada. Ai meu Deus, o ônibus passou e eu não tomei o ônibus. Ai meu Deus, o ônibus está demorando. Ai meu Deus do céu, o feijão queimou. Que é isso, gente? Vamos analisar um pouco. Nós estamos falando, já que inventaram esse nome para ele, nós estamos falando de algo que não tem como identificar a bondade dessa força astral superior. Não é ser fanático, não. É simplesmente respeito. E eu ouso sempre dizer, a esses que todos chamam de Deus, às vezes às vezes eu conversando com ele, eu digo, Senhor, tendes feito por mim aquilo que eu não mereço. Eu nunca fiz para merecer tanto quanto ele me ajuda. E eu sou feliz. Não prego não estou aqui pregando qualquer tipo de religião, nem sufrando ninguém a seguir nada. Eu estou dizendo eu. Só que eu não falo Deus. Eu digo meu Senhor, grande arquiteto do universo. Então, quando eu converso, eu vejo que ele... E realmente eu sou feliz, porque o que essa força astral faz por mim está além do que eu mereço. Se eu vivesse mais 70 anos santificado, eu ainda não pagaria o tanto quanto eu sou ajudado por essa força astral superior. Então, encerrando aqui, brasileiros, nosso país, a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso sonho de um amanhã melhor está em suas mãos. Que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, esteja com todos, acompanhando-os, abençoando-os, lhes protegendo, lhes ajudando nas horas difíceis. E que o Deus de cada um possa lhes abençoar. Como dizem os credos e religiões, e em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade, em um só Deus de verdade. O nosso boa tarde por hoje.